ou não? Apareceu anamnese, exame físico do sistema digestório, primeira parte, avaliação geral e esôfago, né? Tudo bem. Pois então, hoje a gente vai estudar, tá bom? Primeira parte, né? Avaliação geral do abdômen, né? Do sistema digestório, e começar pelo esôfago, tá bom? Porque segunda parte a gente vai ver o estômago até o, descendo, né, até o reto, ânus, né? Terceira parte seria fígado, tá bom? Quarta parte é vias biliares pâncreas, né? Última, quinta parte é abdômen agudo, tá bom? Então hoje vai ser a avaliação geral, né? Do abdômen, né? Sistema digestório, né? E o esôfago, tudo bem? Pois então, primeiro a gente vai ter que estudar, tá bom? Relembrar, né? Anatomia da parede abdominal, tá bom? A divisão, né? Divisão topográfica, tá bom? Depois faz a exame do abdômen, tá bom? Depois avalia a clínica da doença gastrointestinal, tá bom? E depois a gente já vai ter que fazer exame do esôfago, né? Só que o esôfago, como é órgão que fica no meio digestivo, não tem como acessar diretamente. A gente vai ter que avaliar, tá bom? Deixa eu ver. Quem chegou atrasado? Jadson e Letícia, é isso? Eu vou permitir, tá bom? Tudo bem. Pois é, então, esôfago, né? A gente vai ter que adivinhar, ver se tem alguma doença esofágica através do exame físico geral, tá bom? E no final, eu vou abordar sobre a anamnese do esôfago, tá bom? São os termos técnicos, tá bom? Referente a sintomas, tá bom? Da doença do esôfago, né? Então, anatomia, tá bom? Abdominal, né? Abdômen superiormente delimitado, tá bom? Tá bom? Entre quinta a sexta caixa costal, tá bom? Esse é o limite superior, né? Lateralmente, o limite do abdômen, né, seria a linha axilar média, tá bom? E inferiormente, tá bom? Na parte mediana tem a sínfise pública, né, o monte público, né? E depois, ligamento linguinal, lateralmente, no inferior, né, delimitado pela crista ilíaca, tá bom? Nos ambos lados, né? Sendo que abdômen é dividido topograficamente, né, em 9 regiões, tá bom? Pelas 4 linhas, tá bom? 2 linhas verticais, tá bom? Que passa pela metade da clavícula, descendo até metade do ligamento inguinal, tá bom? Meio ponto, né? Dos ligamentos inguinais, né? E 2 linhas horizontais, tá bom? Sendo linha superior, né? Passa ao nível da décima costeira, tá bom? E linha inferior horizontal, né? Passa pela crista ilíaca, tá bom? Aí, com isso, a gente consegue dividir em 9 regiões divididas, tá bom? Para referir a questão da sintoma, né? Tá bom? Sendo então abdômen, né? A gente pode dividir, tá bom? Pelas 2 linhas verticais, tá bom? Passando a metade da clavícula aqui, né? Até metade do ligamento inguinal aqui, né? Nos 2 lados, né? E horizontalmente, uma linha que passa superior, né? Passa pela décima costeira aqui, tá bom? E inferiormente passa pela crista ilíaca, tá bom? Nos ambos lados, né? Aí, com isso, a gente consegue dividir em hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogástrio, região periumbilical, né? E flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, hipogástrio, baixo ventre, né? E no final, fossa ilíaca esquerda, tá bom? São 9 regiões, tá bom? De topográfico, tá bom? Com referência com essa linha aqui, né? Tudo bem. Então, abdômen, tá bom? Exame físico, né? Como em qualquer exame físico, vai começar pela inspeção, né? Palpação, percussão e ausculta, tá bom? Então, inspeção abdômen, né? Paciente, tá bom? É, para a inspeção do abdômen, paciente médico, tá bom? Tem que estar em pé, claro, né? E fica direito ao paciente, tá bom? E abdômen, aqui em inspeção, só para ver abdômen, né? O paciente pode estar em decúbito dorsal, tá bom? Deitado, né? Com barriga para cima, tá bom? Porque só vai ver abdômen, tá bom? Não vai ver dorso. Aí, com isso, a gente vai ter que ver se tem alguma alteração, tá bom? Na depressão epigástrica, né? Linha mediana, cicatriz umbilical, né? Prega sanguinária, sistema piloso, tá bom? Folículo piloso, né? Retração subcostal e vai se tem algum movimento, tá bom? Respiratório, tá bom? E pulsação na linha mediana, tá bom? Isso na inspeção da parede abdominal, tá bom? Ver se tem alguma alteração nessa região aqui, né? Então, avaliar, tá bom? Ver se tem alguma alteração da forma, da pele, pulsatilidade e normalmente paciente com peristaltismo intestinal consegue observar, tá bom? Depende do paciente se for magro. Se for gordo, não tem como observar, que é muita gordura mais paciente, mas consegue observar, tá bom? É muito peritáltica, né? Na inspeção da parede abdominal, tá bom? Se for paciente magro, tá bem? Então, forma alteração, né? Normalmente ele é, tá bom? É plano, né? Agora, se o paciente tiver com caquexia, desnutrição, né, grave, né? O abdômen está retraído, tá bom? Em toda a parte geral, tá bom? Isso acontece no paciente caquético, né? Agora, paciente com ascite, tá bom? Que é líquido na cavidade peritoneal, né? Fica globoso, tá bom? Agora, paciente obeso, aquele abdômen, tá bom? Abaixo do umbigo, né? Fica abaulado, é avental. Isso acontece no paciente obeso, tá bom? Agora, paciente caquético, que se tiver ascite, pode apresentar abdômen batráqueo, tá bom? O que é batráqueo? Alguém sabe? Abdômen é batráqueo, essa palavra aqui, batráqueo.
já foi escrito, tá bom? Agora, se tiver como localizado, podem ser tumorações ou uma hérnia da parede, tá bom? Abdominal, tá bom? Tudo bem. Então, essa aqui, já viu aqui, né? Abdômen avental, acontece no paciente obeso, tá bom? Sendo que abaixo do umbigo começa a válvula aqui, começa a avental, né? Então, acontece no paciente obeso. Agora, essa aqui acontece no paciente caquético, desnutrido, né? E com ascite, tá bom? É. Em batráquio. Por que batráquio? Batráquio, essa palavra aqui, refere como se fosse o sapo, tá vendo aqui? Sapo, né? Então, batráquio é como se fosse um sapo. Então, esse é igual a sapo, tá bom? Abdômen, tá bom? Em batráquio acontece paciente caquético e com ascite, né? Bem. E na pele? Vê se tem alguma outra cicatriz, tá bom? Estrias, erupções e lesões, veia giradiata, tá bom? São cicatriz colateral, tá bom? Acontece muito paciente com hipertensão portal, né? A gente vai ver na quinta, quarta parte, tá bom? E vê se tem alguma manchas, tá bom? Sendo que cicatriz, tá bom? Se tiver, né? Vê se o tamanho, descrever, né? Localização, tá bom? Aspecto, tá bom? Normal, tá com flogose, né? Tá bom? Flogose apresenta como aquela rubor, né? Vermelho, tá bom? Tá bom? E origem, tá bom? Se for uma cirurgia, se for uma trauma, queimadura, tá bom? Entendeu? Então tem que descrever, escrever cicatriz, né? Agora, estrias, tá bom? Se tiver, né? Tem que ver localização, tá bom? Geralmente acontece, tá bom? Abaixo do umbigo, tá bom? E a coloração, dependendo da causa. Se fosse doença de Cushing, né? Tá bom? Pode aprender estrias, tá bom? Rosa púrpura, tá bom? Púrpura, tá bom? Doença de Cushing é aquela doença que causa pelo excesso, tá bom? De corticoide, né? Tá bom? E paciente no pós-parto, tá bom? Pode apresentar estria esbranquiçada, tá bom? No baixo ventre, tá bom? É porque a pele esticou, né? Aí depois do parto, a pele não volta, quando voltar, né? Tá bom? Fica aquela mancha, tá bom? Estria, né? Tá bom? E se tiver algumas lesões, aí tem que ver se está com alguma infecção por herpes zoster, tá bom? Então, essa aqui, tá vendo aqui, né? Pós-parto, tá bom? Aparece aqui no, abaixo do umbigo, né? É, aqui não, esse branquiçado, né? E essa aqui, infecção herpes zoster, tá bom? Sendo que como é que fica, como é que acontece aqui? Porque herpes zoster, o vírus transmite através, propaga, né? Seguindo o nervo intercostal. Então, começa daqui, né? Ele vai seguindo, tá bom? Propagação, tá bom? Tá bom? A invasão, né? Nervo intercostal, né? Chega até aqui, tá bom? Na linha mediana. Aí dá essa, tá bom? Lesões, tá bom? Essa aqui é extremamente doloroso, tá bom? Infecção, tá bom? Essa característica, né? Tá bom? Ele vai seguir na faixa, né? Seguindo o nervo intercostal aqui, tá bom? Até chegar na linha mediana. Tudo bem. E geralmente, se viver dilatada, tá bom? Já falei, seleção concordata, né? Devido a uma hipertensão da veia porta, tá bom? Acontece no paciente cirrose, né? Cirrose hepática, né? Podemos observar a veia dilatada, tá bom? Na parede abdominal, tá bom? Seria como se fosse um desvio, tá bom? Porque está com dificuldade de passagem de sangue venoso, tá bom? Através do fígado cirrótico, né? E vê se tem mancha, tá bom? Se tiver mancha, né, tiver a cor, né? Tamanho, tá bom? Vê se está considerado irritação fologosa, tá bom? Inflamação, né? E a origem, tá bom? Sendo que, se for fisiológica, concepção gestante, né? Com uma hiperpigmentação, já viu, né? Na linha mediana, tá bom? Fica com aquela mancha, tá bom? Chama uma linha, não? Linha mediana, né? E patológica, tem que ver se está com câncer de pele, tá bom? Essa mancha aqui, né? Tá bom? Depende da característica, tá bom? Tudo bem. E pulsatilidade, normalmente, se o paciente for magro, tá bom? É bom, é possível você ser magro, tá bom? Em qualquer situação, não? É ruim é paciente gordo, tá bom? Obeso, né? Tá bom? Então, é bom, se for magro, né? Quando fica dentro do dorsal, barriga para cima, a gente consegue observar aquela pulsação normal, tá bom? Acima do umbigo, né? Da aorta abdominal, em cada movimento, tá bom? Tá bom? Esse histórico, né? Agora, esse é normal. Agora, se for uma doença, às vezes pode representar, né, um aneurisma da aorta abdominal, tá bom? Se normalmente aneurisma não tem sintoma, só o paciente sente aquela pulsação, tá bom? Agora, se o paciente que tivesse aquela pulsação, tá bom? Normal, tá bom? Tá bom? Previamente, né? Assintomático, tá bom? Se de repente começar a apresentar dor abdominal de início súbito, né? Juntamente com hipotensão arterial e já tinha massa pulsante, tá bom? Sintomas, paciente que tinha massa pulsante na linha mediana, né? Tá bom? Se apresentar dor abdominal de início súbito, de rompimento, né? E uma hipotensão arterial, vai ter que suspeitar que está com aneurisma que rompeu, tá bom? Aneurisma abdominal, tá bom? Se for isso aqui, tratamento cirúrgico de urgência, tá bom? Tem que abrir para, tá bom? Clampear a aorta, tá bom? Ou então, para colocar tá bom? Tipo, encher, tá bom? Para substituir essa parte da aneurisma que rompeu, né? Então, qualquer coisa aqui, tá bom? Suspeitar, porque a situação de uma emergência cirúrgica, tá bom? Aconteceu até, já morreu, né? Eu não sei se alguém tá lembrado, o Almir Gabriel, alguém lembra? Ex-governador Almir Gabriel. Alguém tá lembrado dele? Ou não?
Tá me ouvindo? Alô, Sim, pessoal? professor. Sim, Pois professor. é, ao amigo Gabriel, lembra? Não, professor. Não, né? Não sei. Ele foi governando na década de 90, 90, depois, tá bom? Pois então, Lembra, professor? aconteceu com esse aqui, né? Ele foi socorrido, isso foi durante eu não sei se foi alguma visita a algum local, entendeu? Então, rompeu, né? Ele já tinha, tá bom? Auto abdominal, tá bom? De repente, durante o serviço, né? Na rua, né? Rompeu, tá bom? Rompeu e, primeiro socorro, ele foi levado para o hospital da aeronáutica lá em Belém, né? Isso para fazer primeiro atendimento. Depois, sabe como é, né, governador, tá bom? Ele fretou, tinha um avião fretou do estado, né? Ele foi para lá, lá em São Paulo, tá bom? Operar com a Jatene, tá bom? Tudo bem. Então, qualquer uma situação de emergência cirúrgica, tá bom? Tudo bem. E já falei, tá bom? Peristáltica, né? Intestinal, tá bom? Normalmente, paciente for magro, que é né, consegue observar, tá bom? No mesogástrico e na fossa aérea direita, tá bom? Agora, esse peristáltico, se tiver aumentado, geralmente está com algum intestinal mecânico, tá bom? Para tentar vencer o obstáculo, né? Ou está com diarreia, tá bom? Então, não observa no paciente magro, né? Muito peristáltico na parede abdominal, né? No mesogástrico e na fossa ilíaca, tá bom? Agora, se tiver aumentado, ou está com uma diarreia, ou o seu intestino mecânico, tá bom? Para poder vender, tá bom? Aquela parte que está obstruída, tá bom? Mecanicamente, né? Bem, depois a inspeção vai partir para a palpação, tá bom? Tem palpação superficial e profunda. Superficial, tá bom? Para avaliar a tensão abdominal, né? Sensibilidade de parede, desnível abdominal quanto à tumoração, né? E temperatura, e no final avaliar ver se está com normal ou não, tá bom? Reflexo cutâneo abdominal, tá bom? Então, tensão abdominal, né? Normalmente, tá bom? É maior, tá bom? É, entendeu? No epigástrico e hipogástrico, devido à presença de músculo reto abdominal, tá bom? E também um pouco maior na fosca direita, tá bom? Quanto com seco dilatado, né? E tensão abdominal está diminuída na criança pequena, idoso e também no múltiplo, depois de fazer vários partos, tá bom? Fica diminuída. Agora, obviamente, nos atletas fica aumentada, tá bom? Pelo uso, né? Tá bom? Da musculatura abdominal, tá bom? Agora, sensibilidade, tá bom? Tem superficial e profunda. Superficial, tá bom? A gente vai avaliar, a gente vê na prática semana que vem, né? Ou pelo uso do polvo digital, ou pelo uso de mecha pequena de algodão, tá bom? Ou até papel higiênico, tá bom? Sendo que se toda a região abdominal tivesse sensibilidade aumentar dolorosa, né? Isso pode traduzir por uma meningite, tá bom? Pela infiltração da raiz nervosa, tá bom? Do abdômen, né? Agora, se tiver, então, com isso aqui, né, tá normal, tá bom? Menos, vamos supor, aumentado, localizado, né, aumento localizado, né, na força ilíaca direita, tá bom? Isso, se tiver aumentado, isso traduz por uma reflexo viscerosensitivo, tá bom? Então, aquela região que está com sensibilidade aumentada, né, tem alguma inflamação, tá bom? Tá bom? Abaixo daquela região tegmentar, tá bom? Então, se tiver aumento localizado, né, isso representa reflexo viscerosensitivo, tá bom? A víscera, né? Sensitivo, tá bom? Cutânea, tá bom? Então, esse é o órgão tegmentado do oposto inflamatório, tá bom? Visceral, tá bom? Subjacente, tá bom? E profunda, tá bom? A gente vê na abdômen, tá bom? Vai ter que avaliar, ver se está com sinal de descompressão brusca, tá bom? Tá bom? Então, normalmente, paciente com dor abdominal, se palpar, se comprimir, refere a dor. Agora, se tiver alguma alteração inflamatória que atinge a peritônia parietal, na hora de apertar, comprimir, refere a dor. Se soltar bruscamente, uma descompressão brusca, né? A dor aumenta, tá bom? Então, se a dor abdominal, tá bom? Aumentada, a descompressão súbita. Então, quando você vai palpar, né, comprimir, né, refere a dor. Agora, quando soltar, a dor aumenta, tá bom? Se acontecer isso aqui na força direita, né, a gente vai ensinar de Bloomberg, né, indicativo de doença de apendicite aguda, tá bom? Se acontecer isso aqui, tá bom? Descompressão brusca, né, na força direita, tá bom? Chama sinal de Bloomberg, a gente vai ver, tá bom? Na quinta parte abdômen agudo. E desse nível abdominal, tá bom? Então, desse nível, né? Então, tem alguma pode estar abaulada, tá bom? Então, poderia apresentar estiva com tumoração, tá bom? Ao nível, na profundidade, né? Na tecido celular subcutâneo, na parede muscular, ou tumoração na região intraperitoneal e retroperitoneal, tá bom? Então, obviamente, se tiver, tipo, na cidade, né? Pode fazer a diferença isso aqui através de uma ultrassonografia, tomografia, tá bom? Agora, de repente, você vai para uma aldeia, tá bom? Lá não tem esses exames, tá bom? Você vai ter que diferenciar, tá bom? Se há alguma tumoração da subcutânea, ou muscular, ou intra-retroperitoneal, tá bom? Então, clinicamente, sem o uso de exame complementar, a gente consegue avaliar, tá bom?
a través de manobras de carnete com 2 T, né? E Smith-Bates, tá bom? É bom? Em inglês, Smith-Bates, né? Como é, então você vai praticar semana que vem. Então, como é a manobra de carnete, tá bom? Carnete, tá bom? A gente tá deitado, tá bom? Na maca, né? Com declinação, né? Aí pede ao paciente elevar a cabeça, tá bom? Aí médico se opor com mão na frente do paciente. Não, o paciente vai levantar a cabeça, tá bom? O médico vai ter que forçar para baixar a cabeça do pescoço, né? Então, com isso aqui, como é que fica o músculo reto abdominal? Fica contraído, né? Tá bom? Outra manobra, chamada de Smith-Bates, né? Pede para o paciente levantar as pernas estendidas, tá bom? Isso na forma ativa, tá bom? Então, o paciente vai ter que levantar a perna estendida. E para levantar a perna estendida, também vai ter que contrair, tá bom? Musculatura abdominal, né? Tá bom? Fazendo essas manobras, se a tumoração desaparecer pela contração da musculatura abdominal, né? Se desaparecer, se ficar impalpável, tumoração fica na região intra ou retroperitoneal, tá bom? Lembrando que retroperitoneal nunca ultrapassa a linha mediana, tá bom? Por que tumoração retroperitoneal não ultrapassa a linha mediana? Agora, Por causa da coluna vertebral? exato, tá bom? Tá bom? Agora, se fazendo essa manobra, se tumoração permanecer palpável e continuar móvel, né? Porque o músculo contraiu, tá bom? Mesmo assim, continuar palpável móvel, porque está acima, tá bom? Superficial musculatura. Então, o tumoração está no nível, tá bom? No tecido subcutâneo, né? Bom? Agora, se a tumoração permanecer palpável e se virar fixa, tá bom? Pela controle da musculatura abdominal, porque aí, nesse caso, a tumoração está na profundidade da musculatura, tá bom? Abdominal. É porque continua permanecer palpável, a pessoa virou fixo, tá bom? O músculo contraiu e ficou fixo, tá bom? Ficou imóvel, tá bom? Então, a tumoração está na musculatura abdominal, entendeu, né? Como diferenciar, tá bom? Sendo que, normalmente, se for subcutâneo, geralmente é lipoma, tá bom? Não tem urgência. Mas se for peritoneal, de repente pode ser câncer, tá bom? Então vai ter que, tá bom? Avaliar e encaminhar, tá bom? Para fazer exame complementar, tá bom? Tudo bem. Temperatura, tá bom? Se alguma região abdominal tiver aumento da temperatura, tá com alguma inflamação ao redor, tá bom? Tá bom? Então, você avalia aqui, né? E no final, a gente vai ter que avaliar reflexo cutâneo abdominal, tá bom? Então, essa aqui a gente vai avaliar através do reflexo visceromotor, tá bom? Já viu aquele sensível, né? Então, essa aqui é visceromotor, tá bom? Então, como é que a gente avalia, tá bom? Pode avaliar com caneta, né? Alguma coisa assim, ponteada, tá bom? E vai ter que cutucar, vai ter que estimular, tá bom? Com ponta pontiaguda, né? Nos andares superior, médio e inferior, né? Lado esquerdo e direito, tá bom? Fazendo isso aqui, normalmente, aquela região que foi estimulada pelo ponta de assim, pontiaguda, tá bom? Há uma contração muscular, tá bom? Agora, se não tiver contração muscular, porque já estava contraída previamente, tá bom? Através do reflexo visceromotor, tá bom? Alguma região, tá bom? Naquela região tá aqui, né? Lá, né? Tinha alguma inflamação por baixo, né? Então, com essa inflamação inflamatória assim, subjacente, né? O músculo daquela região, tá bom? Já estava contraída previamente, tá bom? Por isso que ficou ausente tá bom? Essa resposta de contração muscular, tá bom? Estimulado estímulo aqui pelo material pontiagudo aqui, né? Chama reflexo visceromotor, tá bom? E a profunda vai ter que avaliar, explorar, né? Tá bom? Isso é intraabdominal profundo, tá bom? Aí, isso aqui começa pelo o estômago, né? Grande o estômago, tá bom? Depois antropilórico, né? Depois, se interessar, vai descendo, tá bom? Depois tem duodeno, né? Tem duodeno, né? Duodeno, intestino alto jejuno, tá bom? Alça do ilho, né? Ilho terminal, tá bom? Depois vai ter que papar seco, né? Colon ascendente, transverso, descendente, né? Colon sigmoide, tá bom? Depois o reto. Depois vai ter que papar a borda do fígado, né? Polo inferior do rim direito, se tiver com bexiga cheia, bexiga, tá bom? E no final, vê se consegue palpar a aorta abdominal e a artéria ilíaca, tá bom? É comum, né? E no final, também pode tentar palpar músculo fissor, tá bom? Palpar na região da fossas ilíacas, tá bom? Direita e esquerda, né? Tudo bem. Então, nessa palpação, tá bom? Se for palpável alguma víscera, órgão, né? Tem que avaliar a forma, né? Consistência, limite, ver se está com mobilidade, né? Por exemplo, pode ser respiratória, tá bom? Endocúbio, tá bom? O manual, né? E algum ruído, tá bom? A palpação, né? E referir a dor, tá bom? Sensibilidade, né? Da órgão palpável, tá bom? Sendo que forma normal, ver se está normal ou alterada, tá bom? Consistência pode ser mole, dura, tá bom? Tá bom? Ou pétrea, tá bom? Igual a pedra, né? Limite, tá bom? Tamanho, região do abdômen, tá bom? E a borda, tá bom? Precisão, né? De cada víscera palpável, né? E a mobilidade, tá bom? Ver se está com mobilidade respiratória, postural e manual. Como é a mobilidade respiratória? Essa respiratória acontece mais órgão, tá bom? Andar supra-abdominal, tá bom? Seria algo próximo já, tá bom? Como fígado, tá bom? Rim, tá bom? Baço, né? Então, esse aqui, cada movimento inspiratório
pela contraste no diafragma, ele desce, tá bom? Na expressão eles, tá bom? Então acontece isso que é tá bom? Órgão próximo ao diafragma, como fígado, baço, rins, tá bom? E postural, tá bom? Depende da postura, tá bom? Sendo que rim direito é palpável mais fácil, tá bom? Paciente, tá bom? Paciente magro, né? Endocrinal lateral direito, tá bom? Porque rim desce, né? Agora, se esse algum órgão, tá bom? Tiver imóvel postural de órgão móvel, né? Pode, essa imobilidade traduz devido a fibrose inflamatória ou alguma neoplasia aderida aos planos adolescentes profundos, né? Tá bom? Ou está inflamado ou está com neoplasia que ficou imóvel, tá bom? De algum órgão móvel, né? E manual, tá bom? Acontece órgão com meso. Meso é aquele tipo assim, aquela raiz, tá bom? Do intestino, assim, né? Que contém vaso sanguíneo linfático, tá bom? Tá bom? Aí, tá bom? A mobilidade depende do meso, tamanho, né? Se for meso curto, né? Como estômago, ilho terminal, segundo, né? Segundo, né? Mobilidade manual é menos, tá bom? Agora, órgão com meso longo, como intestino delgado, como nós vemos, né? Aprende maior mobilidade manual, tá bom? Agora, se esse órgão que aprende manual, né? Se fica imóvel, se fica fixo, né? Porque está fixo, tá bom? Devido à fibrose, né? Inflamação e também pela neoplasia, tá bom? Que fica aderido a planos adolescentes, tá bom? Aí fica imóvel, tá bom? Que normalmente apresenta mobilidade manual, né? E depois, se conseguir ver ruído, tá bom? Isso não é palpação, tá bom? Pode ser espontâneo, tá bom? Ou, tá bom? Provocando palpação, tá bom? E o ronco, tá bom? A gente consegue ouvir na palpação aquele som grave, tá bom? Pela passagem de gás intestinal, tá bom? Na palpação do intestino, né? A gente consegue ouvir um ronco, tá bom? A palpar o intestino. E depois disso, foi feita uma inspeção palpação e vai partir para a percussão, tá bom? Na percussão, né? Vai conseguir ouvir, tá bom? Dois sons fundamentais, a percute, né? Tá bom? Tá bom? Sendo que som timpânico, né? E som maciço, tá bom? Som timpânico, se percutir, órgão que apresenta o ar, tá bom? Dentro da visão, como se fosse órgão, tipo, intestino, estômago, tá bom? Ou então espaço trava, tá bom? A gente vai estar chamando aqui, tá bom? Então fica, tá bom? Onde fica a região do fundo gástrico, tá bom? No espaço trava, né? Tá bom? Na base do hemitórax esquerdo, né? E, obviamente, se intestino tiver hipertimpânico, tá bom? Ou tá com meteorite, interstigem intestinal, tá bom? Ou, tá bom? Meteorite intestinal, né? Ou tá com pneumoperitônio, tá bom? O que é pneumoperitônio? A gente vai ver se, ó, direção semana que vem na quinta parte da abdominal, né? O que é pneumoperitônio? O que é pneumo? Ah, Pneumoperitônio. O ar, né? Então, presença de ar na cavidade peritoneal livre. Essa aqui acontece normal ou é só na doença? Pneumoperitônio. Por exemplo, normalmente, peritônio, cavidade peritônea não tem o ar, só tem pequena quantidade de líquido, tá bom? Então, quando tem o ar na cavidade peritoneal, esse ar vem de algum órgão visceral oca que está perfurado, como a úlcera perfurada, de vesícula perfurada. Então, essa aqui, se tiver, tem alguma perfuração, tá bom? De órgão visceral oca, né? Essa perfuração é normal ou é doença? É doença, né? Então, se tiver isso aqui, indicação cirúrgica de uma laparotomia, tem que abrir para ver onde está perfurado, tá bom? Para consertar, tá bom? No local que está perfurado, que está vazando o ar, né? O ar e geralmente esse suco, tá bom? Intestinal gástrico, né? E só maciço, se conseguir ouvir, se percutir na víscera sólida, como baço, tá bom? Rim, fígado, tá bom? Ou se tiver sumo, tá bom? O cisto, que é líquido, né? E também conseguir ouvir som maciço, se palpar abdômen com ascite, tá bom? Que é líquido, né? Na cavidade peritoneal, tá bom? Tudo bem. E na escuta, tá bom? Na escuta é importante avaliar, tá bom? Primeiro, motilidade intestinal, tá bom? Audível através da audição de ruído hidroaéreo, tá bom? Da pressão intestinal, né? Tá bom? E ver se consegue avaliar, ver se tem alguma doença vascular, tá bom? E alguma outra causa, tá bom? Avaliação, né? Tá bom? Então, motilidade intestinal, né? Ruído normal que a gente consegue ouvir ao escutar o abdômen, né? O intestino normal, tá bom? Pelo peristônio intestinal, né? Chama aquele clique borboleta, tá bom? Chama ruído hidroaéreo, tá bom? A frequência estimada normal é entre 5 a 30 eco por minuto, tá bom? E essa aqui, basta só ouvir só um ponto, tá bom? Se tiver isso aqui, tá bom? É só isso, tá bom? Agora, se esse ruído tiver aumentado, ou tá com diarreia, né? Ou faz início da obstrução intestinal, tá bom? Para poder vencer aquele parte do intestino que está obstruído, né? Bom? Agora, se tiver diminuído ou ausente durante a ausculta de 2 minutos, né? Tá com ilho paralítico, né? Tá bom? Intestino paralisado, tá bom? Ou tá com peritonite, tá bom? Inflamação do peritônio, tá bom? Que pode causar também ilho paralítico, tá bom? E doença vascular e outra, tá bom? Se o paciente tiver
aumento de colateral, tá bom? Chama ponto sistema, né? Tá bom? Tá bom? Se você parte, né? Tá bom? Então, essa aqui, tá bom? Com essa aqui, começa a aumentar a pressão da veia porta, tá bom? E como o fígado está com cirrose hepática, né? Tá com uma resistência aumentada de retorno venoso. Aí o sangue venoso tentar, tá bom? Achar um colateral, desvio, tá bom? Para poder retornar ao circulação sistêmica, tá bom? Então, se tiver colateral aqui, né? Às vezes você consegue ouvir aquele ruído, tá bom? Sussurrante, tá bom? Chama zumbido venoso, tá bom? Agora, se ou tiver uma inflamação da mão, da peritoneal de algum órgão, tipo, tumor hepático, né? A gente consegue ouvir, né, em cada momento respiratório, né, aquele ruído, tipo assim, rasgando, tá bom? Tipo, se fosse descolar, tá bom? Aquele velcro, né? Tá bom? Chama atrito, tá bom? E, obviamente, se tiver, paciente tiver na gravidez na segunda, tá bom? Trimestre em diante, né? A gente consegue ouvir batimento cardiofetal, tá bom? No baixo ventre. Bem, então, agora vamos partir para como é que a gente vai avaliar, tá bom? Clinicamente, né? A doença gastrointestinal, tá bom? Sendo no gastrointestinal, sintomas mais comuns, né? Náusea, vômito, dor abdominal, perda de peso, tá bom? Sangramento, tá bom? Gastrointestinal, né? Tá bom? Diarreia e constipação, tá bom? Alteração do ritmo intestinal, né? Então, náusea e vômito, a causa podem ter causa no sistema nervoso central, né? Como cefaleia, tá bom? Tá bom? Causa quadro mental, tá bom? Tipo assim, tá bom? Labirinte, né? E pode acontecer pela excessiva emocional, tá bom? Agora, se tiver nota digestiva, né? Pode apresentar, junto com náusea e vômito, é associada a dor abdominal, diarreia, constipação, sangramento e perda de peso, tá bom? Agora, dor abdominal, a gente vai discutir em detalhe, né? Na quinta parte da abdominal, tá bom? Então, eu não vou discutir hoje, tudo bem? Agora, perda de peso, tá bom? Será contínuo acima de 5% da peso original, tá bom? Então, uma pessoa que antes que pesasse, vamos supor, 80, tá bom? Se perder acima aqui, né? Tá bom? Será perda de peso, tá bom? E sem nenhuma explicação de, vamos supor, o paciente está em jejum, tá bom? Está fazendo regime, tá bom? Tudo bem, mas não tem sem explicação. Então, isso acontece quando tem alguma doença maligna, tá bom? Podem ser doenças de câncer do estômago, né? Câncer do pulmão, alguma doença maligna, tá bom? Ou o paciente está com doença inflamatória crônica, como doença, tá bom? Inflamação intestinal, tá bom? Como doença de Crohn, né? Ou retocolite ulcerativa inespecífica, tá bom? E paciente jovem pode apresentar isso alimentar, tá bom? Aquela anorexia nervosa, tá bom? Tipo assim, não quer comer para tentar emagrecer, tá bom? E se for no idoso, pode ser devido a depressão, né? E também demência, tá bom? Que vai prejudicar aquele, tá bom? Apetite, né? Sangramento podem apresentar manifestação através de hematêmese, melena, hematoquesia, enterorragia e sangue oculto, tá bom? Oculto, a gente não consegue ver na microscopia, tá bom? Então, tá normal, aparentemente tá normal, só que a gente, ao ver na microscopia, consegue observar hemácia, tá bom? Esse sangue oculto, né? Tá bom? Então, hematêmese, como é que manifesta? O que é hematêmese antes disso? Vômito com sangue. Vômito com sangue, exato, tá bom? Pode ser cor vermelho, tá bom? Cor assim escuro, né? Tá bom? Agora, então, isso aqui vômito com sangue, né? Vocês tiveram no terceiro semestre sistema respiratório, não foi? Foi, professor. Teve, né? Então, hematêmese, vômito com sangue. Agora, se eu cuspir sangue ao tossir, como é que chama? Você lembra? Eu estou cuspindo sangue em cada Hemoptise. hemoptise, né? Tá bom? Exato, tá bom? Tá. E melena, essa aqui é manifestação, tá bom? Nas fezes, tá bom? Sendo melena, que essa aqui, né? Melena, cor igual carvão, entendeu? Preto, né? Essa aqui é muito, além do, já é odor desagradável, né? Essa aqui é odor muito forte, tá bom? Então, essa aqui acontece no sangramento do digestivo alto, tá bom? O sangramento da variz do esôfago, da úlcera gástrica, do adenal, tá bom? Por que fezes fica nessa cor se houver sangramento no trato digestivo alto? Por quê? O sangue, por que vermelho o sangue? Por causa da presença de Hemoglobina. Hemácia. hemácia, né? Hemácia que contém hemoglobina, exato, hemoglobina, tá bom? Hemoglobina, ao descer, se passa pelo jejum, começa a fazer uma digestão, tá bom? Da hemoglobina, para ficar nessa cor aqui, emerald, tá bom? Agora, se essa aqui é hematoquesia. Hematoquesia seria sangue misturado aqui com fezes, tá bom? Geralmente aqui é vermelho, tá bom? Então, vermelho é porque sangramento, geralmente no trato digestivo baixo, tá bom? Intestino grosso, tá bom? Ou faz no final do termina, tá bom? Ou intestino grosso, tá bom? Por isso que hemoglobina não tem como sofrer digestão, tá bom? Não tem enzima no intestino delgado, tá bom? Então, essa aqui mistura fezes normal com
mistura com sangue, tá bom? Acontece no sangramento, tá bom? No intestino grosso. Essa é a hematoquesia. Agora, se defecação fezes chamadas de, peraí, enterorragia, tá bom? Então, essa defecação fez, tá bom? Então, isso acontece, sangramento assim, mais parte distal, como colon sigmoide reto, tá bom? Em que só defeca só sangue, tá bom? Sempre sem matéria fecal. Enterorragia, tá bom? Entendeu, né? Enterorragia, hematoquesia e melena, tá bom? Tudo bem. Agora, se tiver um diarreia e constipação, vai ter que investigar as fezes, então tem que perguntar, né, tá bom? Quer dizer, perguntar, tá bom? Pesquisa, tá bom? Consistência da matéria fecal, né? Coloração, tá bom? Se é normal, aquela marrom, né? Ela pode apresentar vermelho, tá bom? Se tiver hematoquesia, tá bom? Está com muco, sangue e a gordura, tá bom? Que não foi absorvida, né? E de repente apresenta parasita, tá bom? Como assim, pode sair, tá bom? Asca, tá bom? Para visível, né? E pesquisa odor, tá bom? Odor além do normal, tá bom? Frequência, tá bom? Da defecação, tá bom? E evitamos síndrome, tá bom? Como, tá bom? Dor abdominal, náusea, febre, tá bom? Então, diarreia, se tiver, a gente vai ter que distinguir clinicamente, né? Se é de origem do intestino delgado ou grosso, tá bom? É diferente, tá bom? Sendo que, qual a função principal do intestino delgado? Função principal. Para que existe intestino delgado? Alça do jejum no ilho. Para quê? Absorção. Absorção de? Absorção de? Digestão e absorção de? Nutriente, né? Exato. E o intestino grosso, qual a função principal? Seria a absorção de água, exato. Então, entendendo isso, você consegue diferenciar, tá bom? Então, como é delgado, absorção, função absorção de nutrientes, tá bom? E, tá bom? Tá bom? Carboidrato, né? Proteína, tá bom? Se o paciente fica com diarreia de origem do intestino delgado, né? Tá bom? Então, a causa, né? Pode ser doença celíaca, tá bom? O que é doença celíaca? Alguém sabe? Doença celíaca. Então, para quem está considerando celíaca, qualquer produto industrializado vem com aquele rótulo de contém glúten ou não contém glúten. Então, o que é doença celíaca? Seria uma doença atingindo o intestino delgado, né? Que começa a dar atrofia devido à presença de glúten na dieta, tá bom? Qual alimento contém glúten? Qual a principal fonte de glúten? Trigo. Trigo, né? Então, quem tem doença celíaca não pode comer, tá bom? Trigo, tá bom? Tipo assim, bolo, macarrão, entendeu? E você já viu, né? Cada alimento que vem da fábrica, tá bom? Tá bom? Tá marcado se contém ou não contém glúten, tá bom? Então, o paciente com doença celíaca não pode comer o que contém glúten, né? Também pode ser, tá bom? Pode causar diarreia enzimática, né? E toxina bacteriana, como infelizmente intestinal, tá bom? Então, obviamente, como intestino delgado, a função principal é a absorção do nutriente, né? Aí, aquele nutriente não foi absorvido, faz com que comece a aumentar o volume, tá bom? Fica aumentado, tá bom? E fezes, o que acontece? O grosso está normal, tá bom? Se chegar fezes com nutrientes no intestino grosso, que está normal, a absorção de água está normal. Por isso fica assim, como você passou, tá bom? E, obviamente, como aqui está prejudicada a absorção, né? Pode apresentar diarreia com reação alimentar, tá bom? Que for, tá bom? Não foi absorvido, né? Agora, delgado raramente sai com muco e sangue. Se sai com muco e sangue, indicativo mais de origem intestino grosso, tá bom? E, obviamente, como aqui está prejudicada a absorção de nutrientes, né? Descendentes são frequentes, tá bom? E no delgado, raramente apresenta contenesmo, né, tá bom? Que é vontade de defecar, não, tá bom? Ou urgência fecal e também não alivia a dor abdominal com a tá bom? Agora, se for do intestino grosso, cada vez que defeca, a dor alivia a dor abdominal, tá bom? Quando defeca, né? Agora, no delgado, né? Raramente apresenta contenesmo, tá bom? Que vontade de defecar não sai, tá bom? Ou aquela urgência fecal, né, tá bom? E também não alivia a dor abdominal com a evacuação, né? Então, essa é a característica do diarreia de origem do intestino delgado, tá bom? Agora, se for do grosso, causa principal é doença inflamatória intestinal, né? Como doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa inespecífica, né? Ou colite isquêmica, acontecido, tá bom? Isquemia intestinal, né? Então, intestino grosso, função principal, absorção de água, tá bom? Então, como está normal delgado, né? Aqueles nutrientes foram todos absorvidos, tá bom? No intestino delgado, né? Aí, quando chega no grosso, como a absorção de água está prejudicada, fez fica líquida, tá bom? E aqui, como o delgado não estava normal, né? Raramente com resto alimentar, tá bom? Porque já foi absorvido no intestino delgado, tá bom? Agora, no grosso, pode sair sangue com muco, né? E, obviamente, no grosso, tá bom? Como o delgado estava normal, nutrientes foram tá bom?
absorvido, então raramente acontece com desse intuito, né? E no diarreico do origem grosso, né? Doença grosso, né? Pode apresentar com tenesmo, aquela ponta de defecar não sai, né? E de repente o urgem feca, tá bom? Se não começar a vazar, né? E também a diarreia de origem grosso, né? Apresenta alívio do abdominal, tá bom? Quando defeca, a do alivia. Depois vem aquela coisa, tá bom? Cada vez que defeca, né? Alivia do, tá bom? Do abdominal, tá bom? Isso acontece no diarreia de origem do intestino grosso, né? Tu entendeu, né? Diferente, tá bom? Porque grosso, absorção de água. Delgado, absorção de nutrientes, tá bom? Fica prejudicada, né? Bem, então, para terminar, a gente vai pegar o esôfago, né? Como já falei, então, o esôfago não tem como fazer palpação, tá bom? É porque fica inacessível, fica mediação lá dentro, né? Bom? E é protegido pelo, tá bom? Então, paredes elásticas, né? Tá bom? Então, através do físico geral, né, a gente consegue, ver se consegue, tá bom? Obter algo importante, tá bom? Para indicar tipos de doença esofágica, né? Como estado nutricional, alteração de pele, hipertrofia das glândulas parótidas e rouquidão, tá bom? Então, nutrição, tá bom? Se tiver comprometido, tá bom? Isso quer dizer que pode estar com alguma disfasia, tá bom? Essa seria a dificuldade de engolir, tá bom? Ou tá com uma regurgitação, tá bom? Consegue deglutir, só que não está descendo, tá bom? Aí começa a voltar para orofaringe, né? Isso acontece com a gente com mega esôfago, né? Tá bom? Acontece, tá bom? Com doença de Chagas, né? Tá bom? Ou tá com câncer no esôfago, tá bom? Que começa a dificuldade de, tá bom? Da descida de alimento, né? Agora, paciente na pele, tá bom? Pode apresentar, tá bom? Se tiver com fenômeno de Raynaud, né? Tá bom? Tá bom? O que é fenômeno de Raynaud? Alguém sabe? Fenômeno de Raynaud. De Raynaud. Seria paciente, tem paciente, até não é tanta doença, tá bom? Fenômeno, pode ser fenômeno, Raynaud, tá bom? Da cianose na extremidade, quando fica com alto emocional, tá bom? Estresse, nervosismo. Inclusive, você não conhece, né? Teve um professor que já pediu exoneração, né? Professor Antônio Vivaldo. Vê se alguém já ouviu falar o nome dele. Radiologista. Que estava dando HMP3 no lugar do professor Rodrigo, né? Então, professor Antônio, ele tem isso aqui, tá bom? Quando qualquer alteração fica nervoso, né? Fica assim, fica cianótico, tá bom? Principalmente na extremidade, tá bom? Da digital, né? Tá bom? Então, se tivesse cianose na extremidade ao sistema nervoso, né? Tá bom? O estresse, né? Se tiver uma disfagia com pirose, tá bom? A gente vê, tá bom? Poderia estar com uma doença sistêmica chamada esclerodermia, tá bom? Começa a alterar a pele, né? Fica duro e ao mesmo tempo também esôfago, fica assim endurecido, tá bom? Que vai diminuir a peristalse, tá bom? No esôfago, né? E se tiver uma hipertrofia, tá bom? Do aumento do volume, tá bom? Da glândula parótida, né? Tá bom? Isso quer dizer, traduz por chama reflexo esôfago salivar de Roger, tá bom? Então o alimento não está descendo, tá bom? Então com isso vai começar a aumentar a saliva, tá bom? Pela hipertrofia da glândula salivar, tá bom? Parótida aqui, né? Tá bom? Isso acontece no qualquer doença que dá uma obstrução, tá bom? Mega chagas, ou qualquer obstrução, tá bom? Pode ser benigno, maligno, tá bom? E paciente com rouquidão, tá bom? Se tiver com pirose, né? Aquela questão de queimação subindo, né? Na região retroestal, né? Poderia estar com diante da doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Tudo bem. Então, a anamnese vai ter que entender o que é disfagia, pirose, oginofagia, regurgitação, né? E cialorreia. Então, primeiro, o que é disfagia? Disfagia seria a dificuldade de deglutição, a gente não consegue deglutir, tá bom? Podem ser para alimento sólido, né? Para todo líquido. Então, qualquer processo substitutivo, inicialmente começa para sólido, tá bom? Depois, se agravar, começa a fechar mais, né? Até o líquido, tá bom? Tem dificuldade de evolução, que não passa, né? Então, já progressiva, né? E evolução, se for evolução rápida, né? Geralmente está com doença maligna, tá bom? Câncer, né? Se for lento, doença benigna, tá bom? E também, disfagia pode aprender a origem extraesofágica, como compressão, tá bom? Da alguma ao redor, né? Acontece muito no bócio, tá bom? Ou então adenomegalia, tá bom? No mediastino, tá bom? O que é bócio? Alguém sabe? Bócio, com 5 letras aqui. Bócio. Seria aumento, tem bócio difuso e bócio nodular. Aumento da glândula que pode comprimir o esôfago cervical. Glândula tireoide, tá bom? Bócio, tá bom? Então, difuso, tá bom? Tá bom? Quanto a uma hipertireoide, tá bom? O nodular, né? E a adenomegalia, qualquer linfonodo aumentando na região cervical do meio, né? Então, pode comprimir, tá bom? O esôfago, causando uma disfagia de origem extraesofágica, pela compressão extrínseca, né? Tá bom? Do esôfago.
E a causa da disfasia podem ser causa mecânica, né? Física, né? Miopatia, tá bom? Doença autoimune, tá bom? Com AVC, né? E doença funcional, tá bom? Então, quem está com megaesôfago chagásico não tá obstruído. Apenas doença de Chagas, ele destruiu, tá bom? Inervação nervosa, tá bom? No plexo, tá bom? Submucosa imensa, né? Tá bom? E no mioentérico de Auerbach, tá bom? Então, quem doença de Chagas, né? Não está obstruída, só que aquela parte do esôfago perdeu aquele a inervação, né? Tá bom? Fica sem peristal, tá bom? Por isso está com dificuldade, tá bom? E a mecânica podem ser de vesícula de Zenke, né? Seria eu vou falar, tá bom? Tá bom? Zenke, tá bom? Tipo assim, tipo de vesícula começa a tufar a mucosa, né? Na parede posterior, tá bom? Onde está com fraqueza, né? Na região da faringe, né? E pode ser neoplasia do esôfago e uma estenose benigna do esôfago, tá bom? Então, essa aqui chama-se de vesícula de Zenke, tá bom? Essa parte daqui, na parede posterior aqui na faringe, né? Tem uma fraqueza normal, tá bom? E aí, de repente, qualquer processo que pode aumentar a pressão intraluminar aqui no esôfago, né? Começa a tufar, como se fosse uma hérnia, tá bom? Começa a tufar, né? Na forma, tá bom? De forma sacular aqui, tá bom? Poderia chamar de vesícula de Zenke, tá bom? Então, essa aqui, a visão de uma endoscopia, né? Aqui, se entrar, é normal, tá bom? Esôfago, tá bom? Normal, né? Chega até o estômago, né? E aqui o de vesícula de Zenke, na parede posterior, tá bom? Essa aqui, né? Então, essa aqui pode causar disfagia e também pode apresentar enjoo. Se for volumoso, alimento entra aqui, acumula, ele pode vomitar, tá bom? Ou então, pode dar aquele mau hálito, tá bom? É porque alimento começa a acumular, né? Começa a fermentar e dá aquele mau hálito, né? Tá bom? Quem está com vesícula de Zenke. E essa aqui seria câncer do esôfago, né? Tá bom? Neoplasmático do esôfago. Essa aqui, tá bom? De crescimento de forma irregular, né? Tá bom? Forma irregular, vegetante irregular, tá bom? Então, essa aqui, quanto assim, alimento líquido passa sem dificuldade. Alimento sólido, tipo carne, não passa, entendeu? Aí, se começar a avançar o processo, né? Começa a fechar, né? Se fechar mais, até o líquido não passa, tá bom? Tá aprendendo a desfazer alimento líquido, tá bom? E essa aqui, esse benigno do esôfago, tá bom? Sendo que essa aqui, causado pela ingestão de soda cáustica. Por que pessoa ingere soda cáustica? Para que soda cáustica ingere? Já ouviu falar? Suicídio, professor? Exato, tentativa. Só que soda cáustica, tá bom? Só para lembrar, nunca mata não morre não, tá bom? O que pode matar depois, só que vai sofrer muito, soda cáustica, que é pH alcalino, né? Ele vai queimar, tá bom? Toda a parede do trato digestivo, tá bom? Então, isso aqui, o esôfago queimou e fechou, tá bom? Então, pode acontecer esse fechar, não, esse, tá bom? Esôfago até o estômago, tá bom? Então, se tomar muita quantidade, já operei o estômago, né? O estômago fica assim, desse tamanho, pequeno, tá bom? É porque queimador, né? Aí depois fica retraído, tá bom? Então, essa aqui, se tiver essa aqui, o que pode ser feito nesse caso para aliviar? Ver se alguém sente. Tá com uma estenose benigna, tá fechado. Inicialmente, pode tentar, depende da extensão, né? Pode tentar dilatar com a endoscopia. Agora, normalmente não tem, tá bom? Então, isso aqui, quanto a isso aqui, acaba fazendo uma esofagiectomia. Tem que tirar o esôfago todo, tá bom? E fazer uma reconstrução com o estômago. Ou então com o estômago, levanta para cima, né? Ou então através, tá bom? Interposição de alça do intestino delgado, tá bom? Mas de qualquer jeito, soda cáustica não vai matar, não, tá bom? Só vai sofrer depois, tá bom? Vai sofrer, paciente vai dar trabalho para médico, tá bom? Cirurgião assim, né? Então, toda coisa não, tá bom? Bem, então, e outra síntoma similar à disfasia, né? Tem pseudodisfagia e globos histéricos, faríngeo, né? O que é pseudodisfagia, tá bom? Porque descomposição, né? De alimento mal mastigado. Se uma pessoa tentar engolir um churrasco sem mastigar direito, é, ou vai ter dificuldade, hein? Então, mas não é doença, sabe? Por isso que é pseudodisfagia, tá bom? Se tentar alimentar alimento mal mastigado, né? Tá bom? Grande, né? Vai ter dificuldade de deglutição, tá bom? Tá bom? Porque você não mastigou direito, né? E globos histéricos, tá bom? Paciente não tem nenhuma alteração, tá bom? Só que refere uma sensação de bola na fuga externa, tá bom? Acontece isso causa psicossomática, né? Ou também pode acontecer isso aqui, né? Sensação quando tem doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Paciente com psicossomática, como é que a gente chama? Sabe? Aquele paciente está com PIT, já ouviu falar? PIT. Alô, já ouviu falar?
Então, qualquer paciente está com PT, tá bom? Doença psicossomática, né? Tá bom? Não tem doença, só está simulando, tá bom? Para chamar atenção, né? Por isso chama, o que é histeria? Histeria. Seria paciente não está doente, só está referindo sintoma para chamar atenção, tá bom? Chamar a atenção da família, tá bom? Histeria, né? Tá bom? Agora, segundo sintoma que vai ficar variando, se chama pirose, tá bom? Pirose, tá bom? Aquela queimação retroesternal, tá bom? E uma das sensações de refluxo ascendente, tá bom? Então, e azia? O que é azia? Azia. O que é azia? Azia é queimação ao nível do Boca do estômago? estômago. Então, geralmente, quem tem refluxo começa a ter azia e começa a subir, né? Tá bom? Na região retroesternal, tá bom? Então, Professor, azia é no estômago. Agora, se essa azia começar a subir na região externa, tá bom? Junto a sensação de refluxo ascendente, tá bom? Chama pirose, tá bom? Sem diga. Qual é a diferença entre azia e refluxo gastrointestinal? Refluxo gastrointestinal é condição, quer dizer, patológica, fisiológica, entendeu? Aquele refluxo, conteúdo estomacal para o esôfago, tá bom? Chega aqui na faringe, né? Agora, pirose, azia é o sintoma, tá bom? Então, quem tem refluxo pode aprender sintomas de azia e pirose, tá bom? Agora, refluxo é aquela condição patológica ou fisiológica. Fisiológica porque tem algum animal que esse é normal. Tipo assim, vaca, boi. Entendeu? O boi, a vaca, ele mastiga, né? O capim, né? Mastiga, ele engole, tá bom? Depois ele coloca de volta para mastigar de novo, tá bom? Para aproveitar ao máximo, tá bom? Por isso que não sei se alguém já vive no, tipo assim, na fazenda, no curral. Não tem nada, comida. Só que a vaca, boi, mesmo no curral, fica mastigando. Porque ele reflui, né, tá bom? Para poder mastigar mais, tá bom? Então, o boi, vaca, né? Ele mastiga, ele engole o capim, né? Tá bom? Planta, né? Mastiga, engole. Depois ele dá um refluxo para mastigar de novo, tá bom? Para aproveitar, né? Entendeu? Quem perguntou, entendeu? Refluxo é a condição, tá bom? Patologia fisiológica. A pirose é sintoma, tá bom? Portanto, bem, então, quem tem refluxo gastroesofágico, né? Tá. Ele pode piorar com alimento gorduroso, né? Porque alimento gorduroso, tá bom? Isso vai relaxar o esfíncter esôfago inferior, né? Para aumentar o refluxo, né? Uso de álcool, tá bom? Ou se alimenta com ácida cítrica, né? E, obviamente, dá para entender, né? Se ficar deitado, o grossal aumenta. Porque refluxo, tá bom? Mesmo com esfíncter do esôfago inferior relaxado, se ficar em pé, não tem como subir, entendeu? Pela gravidade, né? Só se por algum espaço, tá bom? Tá bom? Então, se ficar sentado em pé, não tem alimento como subir contra a gravidade, tá bom? Agora, se essa pessoa deitar com o estômago cheio, né? Obviamente, pela gravidade, começa a subir, tá bom? Para cima, né? Tá bom? Por isso que uma das mexas que a gente postural, né? Paciente com refluxo gastroesofágico, ele vai ter que deitar com a cabeça elevada, tá bom? Para não subir para cima, tá bom? Quando ficar deitado, né? No deglutição, tá bom? Agora, odinofagia seria disfagia, foi dificuldade de deglutição, né? Agora, odinofagia não é dificuldade, a dor, a deglutição, tá bom? Tá bom? Sendo que, se for de origem alta, a dor com doença do orofaringe, você fica, tá bom? Se for baixa, tá bom? Alguma doença, tá bom? Geralmente no transtorno esôfago gástrica, tá bom? Sendo que, qual é a causa mais frequente que dá odinofagia alta? Como se você já deve ter essa doença? Doença na orofaringe. Causa mais frequente da odinofagia alta. Acontece quem está com até amigdalista, tá bom? Garganta, né, tá bom? Então, quem tem doença na garganta, quando é deglutido, não dói? Sim. Então, tá bom? Mais frequente, tá bom? Amigdalista, tá bom? Para causar odinofagia de origem alta, né? Na orofaringe, tá bom? Agora, regurgitação, então. Regurgitação é igual a pirose, tá? Só que regurgitação, pirose, aquela sensação de subida de secreção ácida, né? Tá bom? Que dá aquela, tá bom? Queimação, né? A regurgitação já é tipo como se fosse um vômito, retorno de alimento, tá bom? Segundo a digestão, alta até a boca, só que não tem náusea, não tem enjoo, tá bom? Vômito tem que ter enjoo, não náusea, né? Tá bom? Então essa aqui não tem náusea, tá bom? Só começa a retornar, tá bom? Sendo que essa aqui, já falei, né? Alguns animais mamíferos é normal, entendeu?
tipo vaca, voi, né? Isso aqui é normal, tá bom? Agora, no seres humanos, geralmente é alguma doença, tá bom? Não é tão fisiológico, tá bom? Mas tudo bem. Pode acontecer aqui, né? Na doença sem querer, já viu, né? O alimento, em vez de começar a acumular, começar a subir, começar a voltar, tá bom? Pode voltar a boca, né? Tá bom? Paciente com neoplasia do esôfago, né? Câncer do esôfago, megaesôfago, né? E também com doença refluxo, tá bom? Pode sentir aquele retorno de alimento, tá bom? O segundo digestivo, né? Até a boca, né? Sendo que esse aqui, quem tiver fator de risco para causar uma broncoaspiração, tá bom? Do material do alimento e suco gástrico, né, bom? E broncoaspiração pode até causar uma pneumonia aspirativa, tá bom? Do material, tá bom? Do broncoaspirado, né? E quem tem regurgitação pode frequentemente apresentar rouquidão, tá bom? Devido àquela, tá bom? Alimento começar a voltar até a boca, né? Pode até irritar, tá bom? E lesar a corda vocal para apresentar, tá bom? Causar rouquidão, né? E acho que esse é o último, tá bom? Cialorreia, tá bom? Produção mais de saliva, tá bom? Acontece isso aqui, por que aumenta a produção de saliva? É porque o esôfago está obstruído, tá bom? E para tentar vencer o obstáculo, para ver se mais fica com aquela fluida, né, tá bom? Para aumentar, tá bom? Saliva, tá bom? Para ver se consegue vencer o obstáculo, tá bom? Isso consegue, né, tá bom? A gente chama de reflexo esôfago salivar de Roger, tá bom? Que pode causar uma hipertrofia da glândula parótida, tá bom? Para poder causar aumento da produção de saliva, tá bom? Tudo bem. Bem, pessoal, então era isso a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tá bom? Bem, então se não tiver, vamos encerrar a atividade de hoje, tá bom? Aí amanhã, então, às 13 horas, tá bom? Na sala 1 do prédio Multi, tá bom? E o que vai acontecer? Alô, tá me ouvindo? Sim, Alô? professor. Ah, normalmente lá tá fechado, né? Ele guarda fecha meio-dia, né? Só abre 2, né? Tá bom? Mas eu vou tentar chegar um pouco mais cedo, tipo umas 20 para 13, tá bom? Eu vou abrir, tá bom? Tá bom? Então vai ser na sala 1 Sala 1 do do prédio Multi, né? Multi, tá bom? Tá bom? Todo mundo, tá bom? Beleza. Então começa 13. Eu acho que vai terminar. Quer dizer, quem estudou, tá bom? Termina até 13 e 15, acho que termina, tá bom? Agora, quem não Beleza. estudou, vai demorar. Mas mesmo demorando, estourando 13, 30, 35, termina, tá bom? Professor, você Isso. quantas Professor, questões? depende do aluno. Oito. Tem gente como eu, tem gente como Questões. eu que, mesmo tendo certeza que acertou a questão, fica revisando ela umas 3 vezes. Ah, tá. Pois é, então, tá bom? 8 questões, tá bom? Cada questão valendo 0,5, para totalizar total de 4 pontos, tá bom? Tudo bem, professor. E Obrigado. prova prática, já combinando no grupo de WhatsApp, né? Vai ser na quarta-feira, tá bom? Começar com início meio-dia, tá bom? Na FAMED, né? Tá bom? Sendo que meio-dia pede para vir turma C1 e D, né? Que não tem nenhuma atividade de manhã, né? Aí restante, turma A, B, C2, né? E E, né? Pode vir umas 3 euros, tá bom? Tudo Professor, bem? que horas vai ser o LMP? O Prova WASC? prática? Por exemplo, para Isso. prática, quarta-feira, dia 27, né? Início para meio-dia. Só que meio-dia, para todo mundo, tá bom? Todo mundo, né? Começar pela turma C1 mais D. Porque C1 mais D não tem nenhuma atividade de manhã, né? Pelo que eu sei, tá bom? C1 tem morro do Denis? É engraçado. C2 que não tem. Não, eu vi o cronograma do professor Denis, né? De manhã, ele colocou atividade, deixa eu ver, só se ele mudou. Só um instante, deixa eu ver, do professor Denis. Por isso que eu montei isso aqui, entendeu? Deixa eu ver, cadê? Do professor Denis, só um instante. Se bem que ainda. Cadê? Deixa eu ver, só um instante. Ah, tá aqui. Bem, no manual que ele elaborou, né? Tá assim. Dia 20. Pois é, no manual, no cronograma que ele montou, né? Dia 20. Bem, no manual, no cronograma, dia 27, quarta de manhã, matutino, né? Morfofisiologia, turma A mais B mais C2, tá bom? Eu não sei se ele mudou, entendeu? Então, no manual, no cronograma, né? Morfofisiologia, né? No laboratório, no micro, tá bom? Computador dele, né? 8 a meio-dia, turma A mais B mais C2. E é isso. Mudou muita coisa, né?
não sei. E turma tem o PS, né? Se não me engano, tá bom? Mas faz o seguinte, vamos ver. Quem puder vir meio-dia, pode vir, tá bom? De repente, quem tá no multi assim, né? Tá bom? Se for meio-dia, faz logo, né? Tá bom? Aí vai embora para almoçar depois, tá bom? Aí só vai retornar para tutoria, fechamento, tá bom? Tudo bem, professor. Tá bom? Então, quem puder vir, pode vir meio-dia, tá bom? Aí fica livre, tá bom? Fica livre, tá bom? Para almoçar, tá bom? Antes do almoço. Mas então, vê se conseguir aparecer mais tarde, até 2h30, tá bom? Porque eu vou ficar de meio-dia até mais 2h50, tá bom? Combinado, então? Tudo bem, professor. Bem, Esse então, do meio-dia é amanhã ou depois, na terça ou na quarta? Na teórica ou no OSCE? quarta, prática. Quarta-feira. Ok. Amanhã, 13 horas, tá bom? Na sala 1 do multi, tá bom? Prova escrita amanhã. Tudo bem? Então, pessoal, boa noite, tá bom? Bom estudo, tá bom? A gente vê amanhã, tudo bem? Tudo bem, Assim, professor. professor, Tá bom. e